E aí, pessoal, vamos mais uma vez. Estou voltando aqui com mais um episódio do videocast da 15ª Convenção de Contabilidade de Minas Gerais. E eu tenho a honra aqui de receber um dos mais importantes pensadores contemporâneos do Brasil, autor de best-sellers e palestrante requisitado. Pedrinho percorre o país com uma visão humanista sobre felicidade, liderança e relações sociais. Ele acabou de fazer uma palestra que levou o tema Liderez, a nova liderança. Pedrinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Videocast. Prazerzão, muito obrigado. Obrigado muito mesmo. Muito bom estar aqui com vocês. Conta pra gente já de imediato, o que é essa tal liderez que você propõe como uma nova forma de liderança? Então, bom, primeiro, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. No momento que estiverem vendo a gente aqui. Prazer, foi um grande prazer estar nesse palco aqui com os contadores. Recebi esse convite super carinhoso, primeiro da Adelaide e depois da Sueli, de todo o time. Muito legal mesmo, assim, muito Nossa carinho. presidente, né? Recebi muito carinho mesmo. É muito bom estar em lugares que a gente é tão bem recebido. Você sabe que liderez, ou líderes, ou como quiserem falar, na verdade, eu só tirei o I e o S da palavra líderes. Botei o Y e o Z. Perfeito. É o nome de um livro, do meu segundo livro, que foi escrito em 2017, lançado em 2018, e que me deu a honra de ser finalista do Jabuti em 2019. O Líderes, ele é uma tentativa, uma tratativa de incluir no modelo de liderança até então estabelecido as gerações Y e Z. Como que a partir delas a gente pode e deve, se não modificar, ampliar o nosso olhar para a liderança. Esse é o objetivo desse nome, Líderes. Perfeito. Diz para mim qual a ligação entre felicidade e produtividade no ambiente de trabalho. Perguntaça, né? Pergunta que vale 1 milhão, mas... Conta pra gente. Você sabe que o meu primeiro livro, O Empreendendo Felicidade, que é um livro de 2016, que foi escrito em 2014, ele teve um pouquinho mais de... Como era o primeiro? 2014, 2015, então a gente voltou 10 anos, né? Quando eu comecei a falar de felicidade de forma organizada, literária. A felicidade, para muita gente, entra no campo do desejo, no campo do propósito. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás. A felicidade, para mim, ela entra no campo da estratégia. E eu explico. A maior mudança que a gente enfrenta na pós-modernidade, leia-se, fazendo uma digressão aqui, nos últimos 40 anos, né, quando a gente recebe o protocolo IP da internet, o www, se abre uma geração a Y, perfeito. A gente começa ali a 4ª revolução tecnológica e a gente tem acesso à pós-modernidade. Sociologicamente falando, a modernidade se fecha ali, com o nascimento do www, a gente começa a experimentar essa pós-modernidade. A maior mudança que a gente experimenta na pós-modernidade não é a tecnologia, na minha humilde opinião, é a felicidade. Por quê? A felicidade, a gente é quase de uma mesma geração, a gente estava conversando aqui em off. Na mesma geração, em off. Já passamos dos 40. Para os nossos avós, bisavós, e para quem era da geração deles, até dos nossos pais, a ideia de felicidade era majoritariamente material e futura. Era comum os nossos avós dizerem, olha, eu fiz de tudo para que vocês pudessem ser felizes. Perfeito, é isso mesmo. E já eu sou feliz. Não tinha muito isso. Aliás, não tinha espaço nem na arte, nem na comunicação para falar de felicidade. A própria ideia do sorriso, ela é moderna. A saúde bucal, né, o tratamento, tem 100 anos. Né? Não se cuidava, porque ninguém sorria. O sorriso era emprestado ou para quem flertava com a histeria, com a loucura, ou com a maldade. Lúcifer sorria. Perfeito. Os vilões sorriam. Ou seja, a ideia da felicidade como uma possibilidade do aqui e do agora não é minha nem sua. Até as propagandas, né? Daquela época as pessoas eram mais fechadas, elas não sorriam. Você quer ver uma coisa? Façam esse exercício. Peguem uma foto dos bisavós de vocês, aquelas preto e brancas. Não tinha sorriso. Não tinha sorriso. Não tinha. Nenhuma delas. Não podia sorrir. Ou seja, a ideia de que a felicidade vinha através de um acúmulo material. Então eu precisava de um tempo gasto no trabalho, possivelmente no mesmo trabalho, 40, 35 anos com uma aposentadoria, era o primeiro passo para a felicidade. Depois vinha casa própria, o carro na garagem, metal precioso. Sim. E papel moeda, de preferência os verdes. Sim. Eu não sei você, mas eu na minha casa tinha um fundo que você escondia dinheiro. Na minha também. Tinha, né? Então, essa era a ideia da felicidade. Ela estava sempre projetada no futuro. Era um conceito completamente diferente daquela época.
completamente diferente. E o mais interessante, como a expectativa de vida beirava os 70 anos, você não tinha como experimentar ela aqui e agora. Não tinha. Você deixava para os outros. Aí a gente entra nesse mundo onde a maioria dos nossos jovens, filhos de muitos dos que estão nos vendo aqui, não querem tirar carteira de motorista, não querem comprar casa própria. E se você perguntar, você quer o emprego do... Não quer, o meu, o teu. Não, dá muita responsabilidade, dá muito trabalho. Ou seja, a gente migrou de um prognóstico de uma felicidade futura para uma ideia de uma felicidade presente. Perfeito. Eu quero estar feliz no aqui e no agora. E não tem mais a ver com ter, tem a ver com ser. Perfeito. Aí é que entra a ideia da produtividade e da felicidade. Eu preciso trazer esse olhar para a felicidade para dentro da minha organização para entender como que a partir daí eu posso exigir produtividade. Agora, pegando uma ponte aqui, migrando, né, ocupando o lugar geracional que eu ocupo e que você ocupa, também a gente precisa dizer para os nossos jovens o seguinte, olha, sem produtividade, sem entrega, sem reconhecimento, sem uma conquista profissional, você também não vai preencher uma lacuna importante que é a da realização profissional. Então a gente chega na palavra da moda que é perigosa, que é o equilíbrio. Sensacional. Eu até me perdi nas perguntas que eu vou fazer aqui para ele, mas voltando aqui ao meu raciocínio, então você acredita que estamos vivendo uma crise de lideranças? Eu acho que a gente está vivendo uma crise e de toda a crise brota a criação também, né? Se tirar o S, ficou CRI na crise, né? Eu acho que a gente está criando novos modelos e eu assisto belíssimos exemplos de novos modelos. A crise que se dá a crise que a gente vive hoje por conta do modelo de liderança, ele se dá porque a gente esqueceu a gente tem dois ingredientes básicos do modelo de liderança até então estabelecido, até a chegada dessa geração que a gente falou do líderes, né? É o modelo muscular e o modelo cerebral. A gente aprendeu a liderar pelo uso dos músculos, né? Porque a gente, quando era caçador-coletor e vivia em banda há 40 mil anos atrás, a gente era reconhecido pela capacidade que a gente tinha de duelar, de brigar, ou de trazer a nossa presa para o bando, né? De caçar. E essa visão se perpetuou até a conquista dos impérios. Abre o mapa mundi, quase todos os desenhos que estão ali foram de conquistas bélicas, né? De força. Os líderes iam para o fronte. O termo que a gente usa hoje para, muitas vezes, dizer que alguém está à frente, a avant-garde, é à frente da guarda, né? Quer dizer, eu vinha duelando ali na frente da minha guarda. Então esse modelo muscular se perpetuou e ele foi substituído pelo modelo cerebral. Líderes eram aqueles que sabiam mais do que tudo e do que todos. Sobretudo pós-revolução industrial, onde a sapiência, a academia, o estudo, o mérito, o mestrado foi tendo valor, e a gente começou a ter esses dois modelos. A gente esqueceu, daí que está a crise, de trazer para esse lugar do ser, do tempo presente, o coração. O líder é aquele que de vez em quando usa o músculo, que de vez em quando usa o cérebro, mas que sempre tem que usar o coração. E tá em falta hoje. Tá em falta. Esse afeto. E olha, o coração, usar o coração não significa ser fofinho, bonitinho, emoji. Não é. É o emoji, exatamente. Você falou por isso que eu lembrei. Dos bastidores, dos bastidores do mestrado. Desculpa. Fala dessa tua tese, porque tem conversando sobre emojis, fazendo uma interpretação em matérias publicadas nos grandes jornais, como a população reage. Eu falei sobre feminicídio e de 3 mil curtidas, 1.000 curtidas, a sociedade que frequenta, vou dizer assim, que usa as redes sociais, as mídias sociais, as plataformas de socialização digital, assim que a gente usa, elas entendem, muitas têm um preconceito velado. Elas apoiam o feminicídio, apoiam são o racismo. Através do emoji. Através do emoji. É uma palma, é um joia, né? É um joia, é sorriso. E isso tem a ver com o coração, tá? Isso tem a ver com afeto. Você trouxe esse ingrediente que é maravilhoso, dessa tua pesquisa de mestrado, né? Ou seja, uma pesquisa robusta de comunicação digital, como você falou. A gente tem assistido o que é perigoso, a substituição da comunicação afetiva, realmente afetiva, aquela que está preocupada com o afeto que eu causo e com o afeto que eu recebo, por uma irresponsabilidade que pode ser atribuída a um emoji, por exemplo. Exato. A liderança cordial entra aí, a ambivalência humana está aí. Essa é a ideia de se incrementar ou de se trazer o incremento do coração nesse modelo. Vocês viram que a gente tem papo para uns 10 videocasts daqui, mas vamos continuar. Em um mundo cada vez mais automatizado, como manter essa essência humana nos negócios?
Aí, o falar do coração também. É uma continuação. Mas o que é interessante a gente ressaltar, a tecnologia é extraordinária. Sim. O mundo que a gente vive hoje, se a gente pensar de forma objetiva e pragmática, sem romantismo, ele é insubstituível. Será que a gente substituiria a conveniência de pedir comida com um toque por ter que ir no restaurante pegar? Não. Será que a gente substituiria a possibilidade de uma pesquisa feita com um toque aqui e a gente se encontrar já com carinho, porque você já... Claro que não. Então, tirando esse romantismo, dessa nostalgia, que tem mais a ver com um ressentimento do que com uma nostalgia. Os tempos idos eram melhores do que os tempos... Eu não acredito nisso. Só que eu acho que os tempos... A gente tem que tomar muito cuidado para que a tecnologia, que é maravilhosa, e que fez com que hoje, eu aqui no estado que não é o meu, eu sou carioca, pelo sotaque já devem ter percebido, eu pude me comunicar por vídeo com a minha filha antes de entrar no palco. Bom, isso é ótimo. Meu sobrinho que está em Chicago, para onde eu vou para acompanhar a formatura dele hoje de madrugada, já me mandou um vídeo, tia, eu tô te esperando aqui. Ou seja, eu só distribuí afetos positivos, imagina, eu consegui me conectar com eles. Eu só não posso substituir esse contato que a tecnologia me fornece pelo beijo, pelo abraço, pelo olhar. Perfeito. Eu não posso tirar ou desassociar da minha posição de liderança, seja ela como for, como pai, como filho, como cidadão, como chefe, como empresário, eu não posso tirar a minha necessidade de entrar num estúdio como esse e olhar no olho e dar um abraço em quem está aqui trabalhando. Eu não posso me deixar levar por isso. É tão simples. E olha, o tempo que as pessoas precisam de nós humanos não é extenso. Ele pode se dar num fragmento. Ninguém quer conversar com você 3 horas. Você não é tão legal assim. Eu não sou tão legal assim. Só que quando você entrega um bom dia efetivo para quem está do seu lado, você muda a vida daquela pessoa. É isso que a gente não pode deixar de fazer. Perfeito. Vou falar um pouquinho sobre empatia, da pergunta que eu vou lançar para você agora. Que conselho você dá para quem deseja liderar com propósito e empatia? Propósito é uma palavra perigosíssima. Perigosa. Eu coloquei ela aqui. Uma frase geladeira, né? Você sabe que eu escrevi um livro? Eu escrevi um prefácio de um livro que é de um cara que fala muito, Arnaldo Neto, que ele fala de propósito. O nome é Vivendo de Propósito. O nome é ótimo. Muito bom, hein? Eu escrevi o prefácio desse livro. O Arnaldo é um menino genial. Eu adoro os meus conteúdos, sempre me seguiu nos livros e tal. E ele me pediu para eu tive a honra de escrever o prefácio do livro dele. Aí a gente foi fazer um petit comité com a imprensa para lançar o livro. E ele me pediu para estar na conversa. Eu estava lá, tal. E aí me perguntaram sobre o meu propósito. Rapaz, eu não tenho propósito. E eu falei isso lá, olha, eu não tenho um propósito. E pode ser libertador você não ter um propósito. Por quê? Se o propósito é uma frase... O que é o propósito? É alguma coisa que de forma proposital, arbitrária, impositiva, você transforma em valor para a sua vida. Qual é o seu propósito de vida? Você para pensar e você não consegue responder. Ou você responde para tirar aquilo logo da... Para tirar, ser feliz. Imagina que loucura se o teu propósito é ser feliz. Então. Imagina, 8 bilhões de pessoas... E ela é muito recorrente, essa pergunta, hein? É recorrente e é mutável. Então, talvez não ter propósito, jogue a sua energia para o presente. Boa. Né? Em vez de você se preocupar em atingir um propósito, você se ocupa de coisas que aqui são legais, que são possíveis e passíveis de serem executadas. Então, toda vez que a gente fala de propósito, eu tomo esse cuidado de não ser alguma coisa que te prende mais do que te liberta para ser aí a sua melhor versão, ou para protagonizar a mudança que você quer, o que tem que fazer durante a sua vida. E a empatia é uma outra palavra tão perigosa quanto. Por quê? Não foi de propósito, tá? Que eu coloquei. Eu imaginei, mas você tá navegando nessa seara, né? Então você trouxe perguntas maravilhosas. A empatia, ela é confundida com a simpatia. Perfeito. E o que eu acho mais complexo, né? Porque quando você fala assim, mas a pessoa tem que ser empática, né? Então, quem mais precisa da sua empatia? Exato. É você que me entregou. Eu cheguei aqui, você me deu um abraço. Sensacional. Você me deu um abraço com o maior carinho do mundo, com um sorriso desse tamanho. É muito fácil eu te entregar a minha melhor versão, porque, porra, quem precisa da minha empatia é quem me tratou mal no trânsito. Eu tenho que me colocar no lugar dessa pessoa, mas por que essa pessoa fez isso? Isso acontece no mundo do corporativo. A todo momento, o que a gente faz? Não, tira essa pessoa da minha vida. É o contrário. E eu separo a empatia em três caminhos, né?
Primeiro é a empatia ligada à compaixão, que é a empatia do coração. Sim. Essa empatia é a que faz com que você sinta o que o outro sente. Então você passa na rua, você vê alguém com uma criança chorando com fome, você sente pena. Esse é um modelo de empatia que no mundo corporativo não aparece muito. Você tem a empatia cognitiva, que é pensar como o outro pensa. Essa já aparece mais, né? Você fala, poxa, mas por que o cara tá pensando desse jeito? Por que ele tá, né, agindo dessa forma e tal? E você tem o suprassumo, que aí sim precisa vir para o mercado de trabalho, que não é nem a empatia cognitiva, nem a cordial, que é o interesse empático. O interesse empático não é nem pensar como o outro pensa, nem sentir como o outro sente, mas é pensar como que o outro gostaria que você pensasse. Olha a diferença. Essa empatia que para mim é que tem mais a ver com um propósito que aparece no mundo corporativo. Eu preciso antever essas ações. Eu não posso mais agir de uma forma e achar, mas o outro vai sentir. Eu preciso pensar como que ele gostaria que eu me comportasse. Aí entra a palavra protagonismo. Esse é o protagonismo que a gente precisa ter hoje. Né? Que não é um propósito fugaz, mas olha só, já que eu tô aqui, o mercado está em transformação, a liderança está passando por uma transformação, total. Deixa eu assumir esse protagonismo e pensar e gastar mais tempo para pensar como é que eu deveria estar nessa reunião, como é que eu deveria lidar com meu filho, pensar como ele pensa. Talvez eu não consiga, mas pensar como ele gostaria que eu pensasse, eu posso me adequar aqui. E a gente não tem feito essas concessões. Eu concordo. Concordo demais com você. Você acabou de falar para um público predominantemente de contadores. E como a contabilidade pode ser aliada de líderes mais humanos e estratégicos? Vamos pensar na contabilidade. Sim. A gente pode colocar nesse mesmo... Só um adendo. Eu estou há 22 anos conversando com profissionais da contabilidade e tento mostrar o serviço, o trabalho deles para a sociedade. Mas eles, os profissionais da contabilidade, eles ainda se enxergam como profissionais não valorizados. Então, quando a gente faz campanha, nós fazemos belíssimas campanhas no dia 25 de abril, que é o dia do contador e técnico de contabilidade, que ainda existem mais de 100 mil técnicos em atividade. Por isso que é dia do profissional da contabilidade, porque a gente coloca técnico e contador. Mas eles não se sentem valorizados. E eles sempre falam em estratégias. Essas palavras que eu coloquei aqui são muito utilizadas no meio contábil. Então, da pergunta que eu fiz, como a contabilidade pode ser aliada de líderes mais humanos e estratégicos? Te dei essa maravilhoso. Então, você me deu 2 caminhos para a resposta. O primeiro é para falar que, de forma muito pragmática, no mundo que a gente vive hoje, onde tantas agendas no mundo corporativo, tá? Se sobrepõem à ideia do lucro, as empresas estão tendo que diminuir. O lucro é quase que condenado. Né? Então a empresa ela tem que ser um lugar onde você pode ser feliz, onde ela tem que abraçar a árvore. Né? Não é uma sátira. O que eu estou dizendo aqui é que isso de fato é uma agenda. Aonde que você vai ganhar? Na contabilidade. Poucas profissões são tão importantes como a do contador. Concordo. Lidar com o número na sua frieza e em termos fiscais, você está dentro dessa conjuntura que a todo momento se modifica por conta dessas agendas sobrepostas, traz para um protagonismo total essa profissão. Esse é o primeiro ponto da resposta. Perfeito. A outra é, assim como o direito, que pode estar num bolo parecido como esse, tem muito contador que é advogado. Tem muito contador que é advogado, e o da administração também, que é a minha primeira formação, depois eu me pós-formei na sociologia. São áreas e são áreas consideradas humanas, né? A contabilidade flerta ali mas está dentro desse mesmo bolo da economia, da administração, do direito. São áreas onde o que te sobra, o que te faz, além da técnica, que eu acabei de falar que é super valorizada, ou que vai ser cada vez mais valorizada. O que te diferencia, justamente nessa importância, é a capacidade que você tem de trazer essa técnica com humanidade. Perfeito. Que é diferente se você, por exemplo, você pega a medicina hoje. Você pega um doente. Ou você quer, numa anamnese, construir uma saúde melhor, seja estética, seja que for. Você tem alguém que te solicita para esse lugar. Você pode ser humano ou não, mas você, na anamnese ali, você vai abraçar essas questões do cara. Quando o cara te entrega só número, quando o cara te entrega o desafio de resolver uma questão fiscal, orçamentária, contábil, no sentido amplo, né, da palavra, o que você pode entregar mais? O seu olhar humano.
A partir do momento que você entende como que aquela lida dos números com as relações humanas pode funcionar, pode agregar, pode potencializar, você se diferencia. E a própria ideia que está associada ao exercício da profissão, que tem a ver com a indumentária, que tem a ver com o comportamento, que tem a ver com a evolução da carreira, eu vou virar um consultor, tudo isso pode vir sem que você perca o sorriso. Perfeito. Você pode ser um auditor, você pode ser um consultor, e você pode ter leveza. Perfeito. A leveza está em você, não está na profissão que você exerce. Perfeito. Então eu acho que assim a gente consegue valorizar essa profissão que é tão importante no mundo hoje, mas sem atualizar, sem trazer um refresh nessa forma de exercê-la. Ó, vou ter que fechar a nossa entrevista, encerrar. Não queria, porque está muito bom o nosso papo, mas o que te move a continuar espalhando essa mensagem para o país, esse país vasto que a gente tem aí? Eu te falei que eu não tenho propósito, você me lascou agora. Mas eu tem algumas coisas. Tinha que perguntar, não tem como dizer. Não, tem algumas coisas. Eu acho que, primeiro assim, no mundo de hoje, com toda a sinceridade assim, da vida, a gente luta tanto por atenção, né? Eu tenho 2 filhos e eu luto pela atenção deles. Quando eu encontro uma plateia como essa, de quase 2.000 pessoas querendo me escutar, isso abastece tanto a energia de voltar, de amanhã fazer outra e depois fazer outra. Esse é um primeiro ponto, é muito bom encontrar as pessoas. Segundo é que o pensamento público, que é a minha área, né, compartilhar o pensamento público, faz com que vocês tenham que estar obrigatoriamente a todo momento pensando. E como o pensamento é um artigo de luxo hoje, a gente está no automático, Exato. eu sinto que eu sou um agraciado, assim, eu tenho uma profissão que me exige me conectar com o que de mais humano a gente tem que pensar, que é confabular, que é contemplar. Então são 2 elementos que me movem assim, muito para frente nesse lugar. Assim. Tá vendo? Não foi difícil responder. Não foi. Pedrinho, olha só, foi um privilégio te Prazer, ouvir. Muito Marca. Obrigado em conhecer você, muito obrigado mesmo. Obrigado por compartilhar sua visão tão necessária sobre liderança e felicidade. Obrigado, querido. Parabéns pelo trabalho. Espero encontrá-lo mais vezes aí pra gente bater papo. Pra gente bater papo. Eu quero acesso à tua tese de mestrado. Tá, pode deixar. Tá bom? Pessoal, Obrigado, e é isso, a gente encerra mais um Beijo pra bate-papo. A vocês. gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.